Abra comigo a sua Bíblia. A aula hoje é pesada, hein, gente? Pesada. Hã? Ainda bem que passou. Mas ele já está conformado já. Ele ficou conformado já. Já reconheceu já. Hã? Já viu já que... Gênesis capítulo 3. Nós estamos fazendo a nossa cronologia aqui. Vou puxar aqui rapidinho. Deixa aberto em Gênesis 3. Hoje eu já vou entrar direto. Não vou nem fazer uma reflexão que eu costumo sempre fazer. Nós vamos destacar sobre esse personagem aqui, ó. O príncipe que virá. Nós vamos tratar sobre ele hoje. Amém, gente? Então, Gênesis capítulo 3. Aí depois nós voltamos aqui, ó, à segunda vinda do Senhor. Mas é importante entendermos sobre quem é esse personagem aqui. Gênesis capítulo 3, verso 15. Amém? É fácil, né? Esse versículo, ele é a primeira menção sobre o Evangelho. A primeira vez que a Bíblia fala sobre o Evangelho, o plano de Deus, o plano da redenção, está nesse verso aqui. A primeira vez que é mencionado sobre o Evangelho, está aqui nesse versículo. Diz assim, vou ler o verso 14. E o Senhor Deus perguntou à mulher, não, estou lendo o 13, né? O 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Aí o verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tem alguma outra versão aí? O verso 15. Alguém pode ler? Descendente, descendente, tem aí? Descendência e descendente. Vamos lá, como eu falei para vocês, aqui nesse versículo está a primeira menção da Bíblia sobre o Evangelho. Se pudéssemos resumir aqui o Evangelho, esse texto, Deus já está declarando sobre esse plano da redenção. No verso 14, que nós lemos aqui, a sentença de Deus sobre o pecado. O primeiro homem veio, Adão, e por conta da sua desobediência, houve todo esse conflito, essa problemática na criação de Deus, porque ele pecou. Então Deus, no verso 14, ele declara sobre a serpente, a sentença, sobre o homem, sobre a mulher, a consequência do erro, do pecado. E aí no verso 15, Deus já faz a declaração, é Deus que está declarando aqui, amém? E Deus declara aqui que a partir então do pecado, a partir dessa desobediência, começa-se uma inimizade. Inimizade. Conflito. Um conflito entre a mulher versus serpente. Ok, gente? Pegou aí? Amém?
A partir do pecado, então, Deus já declara que haverá uma inimizade entre a mulher e a serpente. Quem é essa mulher aqui, gente? Hã? Não entendi. A mulher, a princípio, é Eva, né? Eva. Mas também, vamos colocar aqui, Eva. Essa mulher também representa a humanidade, porque Eva é humanidade. Por quê? Porque Eva é a mãe da humanidade. Essa mulher também representa o povo de Israel. Amém, gente? O povo de Israel. E essa mulher também representa, por último, a igreja. A igreja. Ok? Amém, gente? Tá pegando aí? Quem é a serpente? Abra aí Apocalipse 12, verso 9. Apocalipse 12, verso 9. Apocalipse 12, verso 9. Isso é uma tradição, né? Tem uma tradição que fala que antes de Deus criar Eva, foi criada uma outra mulher. É tradição, filho. Mas faz barulho, viu? Faz barulho. Depois vem a questão de Nimrod, toda uma história aí. O pessoal faz barulho com essa tradição aí que Eva não foi a primeira mulher a ser criada. Havia uma outra mulher que foi criada antes de Eva. Então, o pessoal fala mesmo. Você vê que até o Cauã já está falando dessa mulher. Mas nós ficamos com a Bíblia, amém? Qualquer coisa, qualquer tipo de outra... Hã? Mas tem mesmo. É isso mesmo. Tem. Espera um pouquinho, vamos para a Bíblia. Mas tem mesmo. Tem mesmo, tem mesmo. Tem todo um... É uma tradição que vem para tentar, de alguma forma, dizer que a Bíblia distorcer a palavra de Deus, né? Não. 13. É só fazer a contagem. Mas é verdade. Deu 6 voltas, depois no último dia deu 7. Pegadinha, viu, Sandro? É porque no último dia foi dado 7 voltas, né? Então foi 6 voltas e no último dia 7, por isso que dá 13. Vamos ler a palavra aqui? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então quem é essa serpente, gente? O diabo. Olha só o que Deus falou desde o início. A partir do pecado já foi declarado um conflito entre a mulher e entre Satanás. Desde o início. A partir do momento que houve ali, rompeu o pecado, entrou no mundo, houve também, Deus já declarou, vai ter uma inimizade entre a mulher e entre Satanás. Desde o início. Deus já declarou isso. E essa mulher, a princípio é Eva, humanidade, povo de Israel, igreja. Igreja, quando falamos igreja, a igreja é a união dos dois povos. Efésios capítulo 2, verso 14.
Deus, ele quebrou o muro de separação. Então, quando fala Israel, o povo de Deus, o povo da antiga aliança, na nova aliança, os remanescentes, os que entregaram a vida para Cristo, também fazem parte da igreja. É a esposa de Deus. Você vai ver isso no livro de Oséias. Deus chamava Israel de esposa, né? E aí você vê no Novo Testamento, Paulo falando que Cristo é o noivo e a igreja é a esposa, Efésios capítulo 5. Então o diabo, há uma inimizade desde o começo, desde o início, desde o princípio, entre a mulher e a serpente. Vamos ler Apocalipse 12 completo? Apocalipse 12 é um resumo, é como se fosse um panorama geral desse conflito de Gênesis capítulo 3, verso 15, dessa inimizade. Olha o que diz. Viu-se então um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Representando quem aqui, gente? Israel, 12 cabeças, 12 estrelas. Abraão gerou 12 filhos, né? Os filhos de Jacó que se formaram lá, Israel, o povo de Deus. E ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. De Israel veio quem, gente? Quem nasceu de Israel? Jesus. Jesus é o descendente. Amém? Estava sofrendo para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Isso aqui fala de 7 impérios, 7 cabeças, fala dos 7 impérios. Você vai ver isso no livro de Daniel, vai ver isso no livro de Apocalipse. Os impérios. 7 cabeças e 10 chifres, 10 reis. A estátua do rei Nabucodonosor, os 10 dedos da estátua, e também no livro de Apocalipse vai falar dos 10 chifres, também desse poder, desse império, 10 reis que surgirão. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. A cauda de quem? Do dragão. Isaías 14 fala sobre isso, sobre a queda de Satanás. Ezequiel 28 também vai falar sobre no momento em que houve uma rebelião no céu, e aqui está falando disso. A terça parte as estrelas falam da terça parte dos anjos que caíram, lançados sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o filho assim que nascesse. Foi isso que o diabo quis fazer quando Jesus nasceu. Lembra, gente? Que Herodes, lembra disso? Quem lembra? Amém? Olha só, é um panorama geral da história dessa inimizade aqui, ó. Do dragão e da mulher. Para devorar. Então ela deu à luz a um filho, um homem, que dominará todas as nações com cetro de ferro. Quem é esse homem? Jesus. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Amém, gente? Está pegando aí? A mulher então fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Aqui já fala da perseguição da história contra a mulher, contra o povo de Deus. E 1260 dias representa aquela mesma passagem de Daniel 9, 27 que nós aprendemos da grande tribulação. Volta lá, Wellington, o quadro. Lembra que nós aprendemos que na profecia de Daniel, a grande tribulação é um período de 7 anos, lembra? Que ele é dividido aqui, ó, cadê? A luzinha apagou. Aqui, ó. A grande tribulação fala da última semana de Daniel 9, 27, que representa 7 anos. Amém, gente? Os primeiros 3 anos e meio é a ascensão
desse líder, na metade dos anos, 3 anos e meio, vai vir um período de grande tribulação, que representa, segundo Daniel, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. E aqui está falando de 1260 dias, que também representa esse período de 3 anos e meio. Então o que vai acontecer? Nesse período a mulher vai fugir para onde? Para o deserto. Porque ali já há um lugar de Deus preparado para alimentá-la. Fala de Deus cuidando do povo dele durante esse período de grande tribulação. Continuando, então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos reagiram. Isso aqui está falando do momento da peleja do céu, na eternidade, na rebelião, amém? Houve uma peleja quando Miguel veio e precipitou Satanás e terça parte. Mas esses não prevaleceram e perderam o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos já foi expulso. Ele que de dia e de noite os acusava diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. De quem está falando aqui? Do povo de Deus que venceu pelo sangue do Cordeiro e resistiu toda a perseguição. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Volta lá, negão, volta para a tela de novo lá. Oi? Pode ler, quer ler? Alegrai-vos, os que habitam. Você percebe que o capítulo 12 está fazendo um resumo, um panorama, vem desde o momento que Deus lançou essa palavra, desde a rebelião do céu, que Deus lançou a palavra contra Satanás, houve rebelião, ele desceu e começa a falar dessa perseguição entre a mulher e entre a serpente, e vai falando dela até os últimos dias. Percebeu isso já no texto? Vamos lá, vamos continuar. Cadê onde eu parei, meu Deus? Verso 13: e quando o dragão se viu lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Mais uma vez dando a ênfase à perseguição ao povo de Israel, porque do povo de Israel, dessa mulher veio Jesus. Amém, gente? Uma simples leitura você consegue compreender isso. As duas asas, duas asas de grande águia foram dadas à mulher, para que voasse para o seu lugar, o deserto, onde é sustentada. Mais uma vez vai falar, por um tempo, tempos e metade de um tempo, que representa quanto tempo, gente? Aí tá vendo? Vai ficando mais claro, né? A gente vai fazendo uma conexão, o livro de Daniel, com as profecias aí, a respeito desse tempo.
fora da vista da serpente. Então da sua boca a serpente lançou atrás da mulher água com o rio para que ela fosse arrastada pela corrente. Mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara da boca. O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então o dragão parou sobre a areia do mar. Percebe então o capítulo 12 de Apocalipse, ele faz um resumo dessa passagem de Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre a mulher e a serpente, o diabo. Amém? Pegou aí, gente? Deu para pegar? Agora vamos continuar, vamos voltar para Gênesis capítulo 3. Volta lá, Gênesis capítulo 3. Olha só, talvez ache que você nunca percebeu isso aqui. Pode ler, filho. Pode ler que enquanto isso... forte, hein? Você vê que vem falando do povo de Israel, depois você consegue ter a clareza que está falando da igreja dos últimos dias. E essa inimizade, ela vem desde o início, conflito, batalha entre o diabo e a mulher. Mas vamos continuar a leitura aí? Oi. A água representa nações, o mar representa nações. Nós vamos ver isso no livro do Apocalipse, em outros momentos. Mar vai falar de nações. Então, ela voltou para as nações. Voltando para Gênesis 3,15, olha só. Então, nós falamos aí sobre uma inimizade entre a mulher e a serpente. Vou colocar de novo aqui. A mulher e a serpente. E fala também de uma inimizade entre o descendente da mulher, que você e eu já sabemos que é quem? Quem é? Jesus, o descendente da mulher. E fala que há uma inimizade do descendente da mulher com o descendente da... Ixi, rapaz. Existe uma descendência, essa mesma palavra descendente, você vai ver que algumas bíblias falam descendência e descendência. E outras também falam descendente e descendente. Porque tanto é para um indivíduo, como também para uma descendência, um povo. Ou filhos que vêm. Então olha o que a Bíblia está falando, olha o que o Senhor está falando em Gênesis 3,15. Que desde o princípio, existem os filhos da mulher, que podemos chamar de filhos de Deus, e fala de uma descendência de quem, gente? Bom. Descendência de quem? E há uma inimizade entre eles, um conflito, uma batalha. Pastor, onde você quer chegar? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Você já aprendeu que essa mulher representa quem? O povo de Deus, Israel, a humanidade, os filhos de Deus. E aqui fala da serpente, fala de uma descendência dessa serpente. Né? Onde você quer chegar, pastor? Quem são os descendentes? Antes de eu falar dessa descendência, o verso vai dizer o seguinte, porque eu quero concluir aqui, porque fala do Evangelho, diz que
esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Onde aconteceu isso? Na cruz. Na cruz de Cristo, de fato, Jesus, sendo descendente da mulher, feriu quem? A cabeça da serpente. E quando ele fere a cabeça da serpente, automaticamente a serpente lhe feriu o calcanhar, todo o sofrimento de Jesus. Então, essa questão aí fala da cruz. Amém, gente? Então, Jesus, o Senhor aqui já está falando sobre o que vai acontecer já, com a descendência, com esse inimigo aqui, ó, que ele foi esmagado aonde? Na cruz. Amém, gente? Glória a Deus. Ele foi esmagado na cruz. A cruz de Cristo. Então, Gênesis 3,15 é um texto para você falar do Evangelho. Já é um texto que dá a sentença do diabo. O diabo está derrotado. Desde o início, ele está derrotado. E aí, fala também dessa descendência da serpente, os filhos do diabo. E se você olhar o capítulo 4 de Gênesis, o que você vai ver aí, gente? Um conflito entre dois irmãos. Quem? Caim e Abel. Desde esse momento nós vamos ver que vai existir os justos e os ímpios. Você vê que é esse conflito que existe desde o início, essa perseguição entre os filhos de Deus e os filhos das trevas, entre justos e ímpio. Ou seja, irmãos, desde o início nós aprendemos que o plano de Deus ele vai se cumprir, amém? E Gênesis 3,15 está falando disso. Mas nós percebemos uma resistência da serpente, do dragão, do diabo. Assim como desde o início, o Espírito de Deus age para que o seu plano seja estabelecido. Desde o início nós vamos ver o Espírito de Deus agindo. Agiu em quem? Agiu em Abel. Depois vamos ver aí Gênesis 5. 7, os filhos de Deus, a descendência de Deus. Fala sobre essa genealogia de Sete, o filho que substituiu Abel, né? Depois você vai ver o Espírito de Deus agindo sobre Noé, amém, gente? Sobre Abraão, e assim nós vamos vendo sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Israel, sobre Moisés, o Espírito de Deus agindo para que o plano de Deus seja estabelecido. Mas também nós vemos um espírito da serpente, do dragão, agindo também desde o princípio. Já pegou aí ou não? Já deu para perceber? Vamos ver o que o João fala. Vai lá para a epístola de João, 1 João, capítulo 4, verso 3. 1 João, capítulo 4, verso 3.
todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito da qual tendes ouvido que há de vir, e agora já está no mundo. Tá pegando aí, gente? Da mesma forma que o Espírito de Deus, ele está agindo na história desde o princípio, existe um Espírito também por trás, uma potestade, uma força que vem agindo desde o início, e que João chama do Espírito do Anticristo. Volta uma página aí, 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo, e já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouviste, por isso sabemos que é a última hora. O verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Percebe aqui, irmãos, João falando sobre esse espírito e sobre muitos anticristos. É que esse nome é o nome mais popular que nós temos dele, o nome anticristo, mas a Bíblia fala sobre vários nomes que é dado a essa pessoa. E aqui já podemos ver na primeira profecia de Gênesis 3,15, que é o descendente da serpente. Legal, coloca para mim aquele outro slide que eu te mandei. O nome mais popular desse cara é Anticristo, que João fala. Anti significa aquele que vem contra, mas também significa aquele que quer se colocar no lugar. Por isso que João diz Anticristo. E nós já aprendemos aqui que Cristo é um título dado a Jesus. Cristo significa o quê? Ungido. A mesma palavra no hebraico para Messias, ungido. É um título. Assim como Deus tem os seus nomes, para Moisés ele se apresentou como eu sou. Para Abraão ele se apresentou como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Em outros momentos ele se apresenta como Jeová Shalom. São os títulos, são as características de Deus, são os nomes de Deus, o caráter de Deus que é manifestado nos tempos, ele vai se manifestar. Nós vemos que o próprio Isaías fala sobre Jesus, dizendo sobre o descendente aqui da mulher, e ele fala, e o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é o nosso Senhor Jesus. Mas Satanás, sendo um imitador, ele também vem desde o princípio, tentando se colocar no lugar, sendo uma resistência, se posicionando contra. Então ele também tem os seus nomes. E aqui, eu listei aqui alguns dos nomes diferentes dados a esse personagem, que João chama ele de o Anticristo, no decorrer da história. Então, o primeiro nome que é dado a ele é o que nós acabamos de ler, Gênesis 3, 14 e 15, que é o descendente da serpente. Olha só, Gênesis já está falando sobre ele. Isaías chama ele de o maligno. Isaías também chama ele de o rei da Babilônia. Outro título dado, outro nome dado a ele, o dominador da terra. Outro nome dado, o pérfido e destruidor. Daniel chama ele de o chifre pequeno. O chifre fala de poder. Amém, gente? Outro nome dado, o rei cruel, o mestre de intrigas,
Daniel chama ele também de o homem vil. Outro título que Daniel dá é o príncipe que virá, o assolador. Lembra de Mateus 24:15? Nós lemos lá Jesus falando sobre os sinais, ele falou sobre o assolador e sobre a assolação que vai acontecer, referente a esse título aí, o assolador. Daniel também chama ele de o rei do norte. Naum, a profecia de Naum diz que é aquele que planeja o mal contra o Senhor, e chama ele também de o rei de Nínive, o perverso. Ezequiel chama ele de Gog, o rei de Magog. Zacarias dá o nome dele de o pastor insensato. Esse aqui eu dei risada porque eu lembro daquele episódio lá do Chaves, o abominável homem das trevas. Mateus 24:14, que eu acabei de falar, o abominável da desolação. Aí Paulo vai chamar ele de o homem do pecado, o filho da perdição e o perverso, segundo a Tessalonicenses 2. E João chama ele de o anticristo, o mentiroso, o enganador. E Apocalipse vai chamar ele de a besta, o falso profeta e o oitavo rei. Perceba como é tão astuto esse inimigo de Deus que vem atuando desde o princípio como um imitador, querendo se colocar no lugar de Deus, e ele vem atuando, o espírito dele vem atuando ao longo da história. Existem algumas tipificações desse maligno desde o início. Nós podemos também dizer que o espírito dele estava sobre Caim. O espírito dele estava sobre Caim, esse espírito estava agindo por trás de Caim. Por quê? O que Caim fez? Ele perseguiu e matou Abel, um justo. Ele também estava por trás de Nimrod. Quem já conheceu a história de Nimrod? Abre aí Gênesis 10:10. Nimrod, ou Nimrod. Nimrod. Obrigado, Tainá, pela água. Oi. Do Gênesis. Quem assistiu Gênesis, você percebeu lá que o autor quis encarnar já esse Lúcifer, esse dragão, essa serpente, e ele já vem perseguindo o povo de Deus desde o início. Mas só para trazer essa ideia de Gênesis 3:15, que ele vem atuando na história e que o espírito dele está atuando, como João falou, o espírito do anticristo já está no mundo, atuando. Então nós podemos dar uma tipificação dele. Ele estava por trás de Caim, ele estava por trás de Nimrod. Quem pode ler aí? Gênesis 10:10. O 11 também. Quem foi Nimrod? Ou Nimrod? Foi um grande caçador, um grande imperador, o primeiro grande imperador. E ele inaugurou duas cidades, a Bíblia diz aí, Babel, todos nós conhecemos, né? E a cidade de Nínive. Ele que estava por trás, esse poder político, econômico, agindo já. E por que a Bíblia diz que ele é o caçador? Ele tinha um arco, ele caçava. Porque é o primeiro, quando o primeiro selo é aberto em Apocalipse 6, diz que sai um cavaleiro branco com um arco na mão. A palavra de Deus está conectada, né? Ezequiel 39, falando sobre o rei de Gog, fala também que ele sai com um arco na mão. Ele era um caçador. Esse homem poderoso, esse espírito anticristo que estava agindo,
por intermédio desse homem aqui. E ele vem agindo ao longo da história, desde o princípio. Ele está por trás de todo essas autoridades, esses inimigos de Deus, esses descendentes aqui, ó, da serpente, que vem desde o início para impedir o plano de Deus de ser estabelecido, desde o início. Ele estava por trás de um famoso homem chamado Faraó. Quem lembra de Faraó? Então podemos dizer também que Faraó era um tipo, uma figura do anticristo. O espírito da serpente, o espírito do anticristo já estava agindo por trás de Faraó. Esse homem que se colocou, principalmente o Faraó dos dias de Moisés, se colocou para perseguir o povo de Deus, para lutar contra o propósito de Deus. Nos dias de Elias, nos dias do profeta Elias, ele estava por trás também de uma mulher chamada, você vai ver que Apocalipse fala de Jezabel. Porque nós não podemos dizer que não precisa ser um homem, mas esse espírito de Jezabel, que já estava atuando já nos dias de Elias, e a Bíblia fala em Apocalipse que nos últimos dias virá as duas testemunhas, uma no poder de Elias, outra no poder de Moisés. Lembra que Elias profetizou durante 3 anos e meio, para que não chovesse? Quem lembra disso? Faz uma conexão também com a grande tribulação. 3 anos e meio profetizando, depois vai profetizar mais 3 anos e meio para voltar a chover. E a Jezabel persegue o profeta Elias. Essa conexão, esse espírito da Jezabel, esse espírito do anticristo. Ele também estava por trás de Senaqueribe, nos dias do rei Ezequias, porque ele era o líder que perseguiu o povo de Deus, estava por trás do império assírio. Também podemos dizer que ele estava por trás de Nabucodonosor, de Ramã nos dias de Esté. E Daniel fala também, Daniel capítulo 11, sobre Antíoco Epifânio. Ele não cita esse nome, mas pelas profecias de Daniel, na história dos Macabeus, também esse líder que perseguiu o povo judeu, o povo de Deus. Podemos dizer que ele estava por trás de Herodes, nos dias de Jesus. Ele estava por trás de Nero, que perseguiu os imperadores, que perseguiu a igreja. Ou seja, ao longo da história você vai ver esse espírito atuando, gente, desde o princípio, para impedir o propósito de Deus. E se dermos mais um pulo para frente aí, Steiner, Hitler, quem mais? Tem um cara aí que, eu vou colocar aqui porque está sendo filmado, que o espírito do anticristo pode ser que está por trás. Cada um tem o seu palpite, quem é ele, né? Mas eu vou colocar aqui só para vocês verem que existe alguma coisa por trás disso. Quem conhece esse cara aqui, ó? Lula. Se você ler a profecia de Daniel, capítulo 7, Daniel fala sobre um império. Olha só. Daniel fala sobre 4 impérios e representando 4 animais. O primeiro animal é o leão. O segundo animal é o urso. O terceiro animal é o leopardo. E o quarto animal, Daniel não consegue identificar, porque ele é horrível, e chama ele de animal perverso, a letra A. Será, pastor? Gente, é só uma brincadeira, viu? É só uma brincadeira, só para... Mas ele está por trás de todo o poder, corrupção, é ele que age. Alguns ainda tentam dar um nome, mas é difícil você tentar dar um nome para quem é esse anticristo, porque a Bíblia fala que existe algo que o detém dele se manifestar. Mas percebe, irmãos, que
o espírito do anticristo já está agindo desde o princípio, amém? Deu para pegar isso? Só para os irmãos perceberem uma coisa sobre essa questão dos filhos de Deus e os filhos das trevas, vamos ver o que Jesus fala em Mateus 12. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 13, perdão. Uma parábola. Verso 24. A parábola do joio e do trigo. Eu não vou ler a parábola para a gente ganhar tempo, mas vamos ler a explicação da parábola. Verso 36. Você conhece essa parábola, né? Jesus fala que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente, né? Aí o verso 36, Jesus começa a explicar. Ele explica sobre a parábola, ele diz assim: então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa, a mesma casa que eu acho que o pastor André pregou aí, no domingo, né, pastor? Estava em casa. E aproximando dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é? O campo é e a boa semente são os filhos do reino. Aqui, ó. Filhos do reino. Minha letra, gente, é linda, né? Vocês perceberam, né? É que eu treinei muito para ter uma letra assim, entendeu, gente? E olha o que Jesus fala aqui. É pesado isso aqui, gente. Os joios são o que, gente? Os filhos do maligno. É pesado isso aqui, né? Já mostrando desde o princípio que existe os filhos de Deus e os filhos do maligno. É pesado, sim ou não? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. É Deus é o único que pode fazer essa distinção entre joio e trigo, ninguém mais. Amém? Agora volta uma página aí, olha o que Jesus fala. Mateus 10, 34. Mateus 10, 34. Não penseis, aqui já vou trazer a explicação, porque muitas pessoas ficam em dúvida acerca por que Jesus diz isso, né? Não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim espada. Aí continuando, porque vim causar hostilidade entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua, entre a nora e a sogra. Meu Deus, Jesus não veio para trazer reconciliação, gente? Como assim, pastor? É meio contraditório, né? Parece uma contradição, né, Beto? Parece uma contradição, né? Ué, Jesus não é o príncipe da paz? E assim os inimigos do homem serão os da própria família. Quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, o que Jesus está falando, irmãos? Jesus está falando aqui que ele veio dividir os homens entre salvos e perdidos. E isso acontece até no meio da família. Por isso que tem pessoas que a gente vê que luta, é uma resistência. É esse espírito das trevas que age nas pessoas. E Jesus veio para dividir. Lembra da cruz do centro, irmãos? Estava na cruz do centro, do lado direito, quem estava? O ladrão do lado direito, um malfeitor do lado direito e um malfeitor do lado esquerdo. O do lado direito
reconheceu Jesus, se submeteu a Jesus. Em contrapartida, o outro, orgulhoso, soberbo, ele não se submeteu a Jesus. Ele veio para dividir, irmãos, entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Os filhos do maligno, que estão agindo, que são pessoas cegas que dão lugar a Satanás. Que quem está atuando nessas pessoas é um espírito que vem desde o início, desde Gênesis, atuando para impedir, para ser resistência contra o propósito de Deus. É muito sério isso, sim ou não, gente? Você vê como que a palavra de Deus, ela é forte. 1 Pedro capítulo 1, verso 10. Pastor, será que você está falando a verdade sobre esse espírito? Olha só o que Pedro fala aqui, só para você entender. 1 Pedro capítulo 1. Verso 10. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós. Aí o verso 11. Indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. Ou seja, o que Pedro está falando aqui? Pedro está falando que sobre os profetas do Antigo Testamento repousava o Espírito de Cristo. Só para confirmar que desde o princípio esse Espírito já está atuando, o Espírito de Cristo está atuando. Cristo já existia, amém, irmãos? Cristo sempre existiu. Na realidade ele não existe. Deus não existe. Como assim, pastor? Deus não existe. Deus é. Ele não existe, Ele é Deus. Ele criou todas as coisas. Esse Espírito de Cristo está agindo desde o princípio sobre os justos. Mas também existe o Espírito do anticristo que João fala, que está agindo também desde o princípio. O diabo é um imitador, irmãos. Ele é um enganador. E essa é a sua estratégia dos últimos dias. Ele virá para se levantar com espírito de engano, para se colocar no lugar de Cristo. E vamos ver que ele sempre se levanta contra o justo, contra Satanás, contra os servos de Deus. Ele sempre se levanta, ele se levanta como opositor. E ele atuou desde o princípio sobre tantos homens que deram lugar a Satanás e foram usados nas mãos de Satanás. Desse espírito da descendência da serpente que vem atuando sobre todos os dias. E aí entramos no nosso tema de hoje aqui. Esse espírito está atuando desde o princípio, desde Gênesis 3, mas nos últimos dias ele se levantará e ele se manifestará. Da mesma forma que Jesus encarnou, haverá também um homem que vai encarnar, e Paulo chama ele de o perverso. Vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2. Está dando para pegar aí, gente? Estou tentando ser bem... 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vou correr aqui, tá? Ninguém vos engane de modo algum. Vou ler do verso 3 para a gente ganhar tempo. Ele está falando da vinda do Senhor, os primeiros versículos. Os irmãos já conhecem esse texto aqui. Nós já lemos várias vezes, né?
Sobre a vinda do Senhor, a nossa reunião com Ele, não mudeis facilmente o vosso modo de pensar. Porque o dia do Senhor porque para muitos achando que o dia do Senhor está próximo. Verso 3: ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado, manifestado. Olha o que Paulo está falando. Até então, esse homem, ele se manifestava no Espírito, esse poder se manifestava com um Espírito, não como uma pessoa. Então, todos esses homens aqui eram um tipo de anticristo, era uma figura, representava uma característica, assim como nós falamos aqui, ó, ao longo de toda a história, os nomes dele aqui. Ó. Mas, Paulo está falando que nos últimos dias, antes da vinda do Senhor, o que vai acontecer com ele? Ele vai se revelar. O homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, como o próprio Deus. Essa é a estratégia desse espírito nos últimos dias, desse homem. Ele vai atuar, ele vai se colocar no lugar de Deus. Ainda bem que você está sendo ministrado aqui, amém, gente? Porque muitos já estão sendo engoldados, preparados para esse momento. E quando ele surgir, não vai fazer distinção, não vai ter discernimento. E vai ser iludido por ele e pelo seu sistema. Olha verso 7. Pois o mistério da impiedade já está atuando, vírgula. Esse espírito, esse mistério da impiedade aqui, ó, já está atuando, desde o começo, amém, gente? Já atua, já. Está atuando nos nossos dias. Ele atua. Mas, falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então este ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus, tira as crianças da sala para ouvir isso aqui, matará com o sopro da sua boca, e destruirá quando? Quando ele vai ser destruído, gente? Volta para o outro quadro aí, Wellington. Quando é que esse homem vai ser destruído? Volta para o outro. Cronologia lá. Isso. Quando é que ele vai ser destruído, gente? Aonde? Na segunda vinda de Jesus. Na manifestação da vinda do Senhor. A vinda desse ímpio se dará por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres. Cara, esse cara tem o poder de fazer milagres. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. E por isso que Deus lhe envia a atuação do erro para que creiam na mentira. Meu Deus, o próprio Senhor já é como se Deus permitisse que as pessoas fossem enganadas, porque já deram lugar ao diabo. Pode falar. Se hoje as pessoas já são enganadas com os picaretas, gente, que é fácil de você ver que é picareta, imagine um homem com essa habilidade, com esse poder até de fazer milagres. Meu Deus. Oi. Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, né? Deus, o próprio Deus deixa a pessoa. Você percebe que quando a pessoa está longe de Deus, ela se torna tola.
Eu vejo isso, exemplo de pessoas, vamos citar um exemplo bíblico do próprio filho pródigo. Ele vai se tornando tolo, burro, é burrice. A pessoa fica cega. Eu vejo pessoas que estavam na igreja, irmãos, hoje está no poço de lama. Pessoas que estão você vê assim, meu Deus, como pode ser, desculpa da expressão, fica burra a pessoa, ela se torna burra, ela fica escrava de si mesma, dos seus desejos. O homem que escreveu, né? Seu irmão? Uhum. Gente, o negócio é sério, hein? Olha só, o Paulo está falando aqui que existe algo que detém ele de ser manifestado, né? Dele se revelar. Então, por isso, qualquer tipo de pessoa hoje que surgir dizendo o anticristo é tal pessoa, gente, é impossível dizer que ele é o Lula, que é o Bolsonaro. Existe um cara aí, o Romildo, um irmão chamado Irmão Romildo, ele tem muito visualização na internet aí. Ele trabalha muito essa questão de profecias aí, falando acerca desses assuntos, e ele enfatiza, não, o anticristo é o Emmanuel Macron, por conta do nome, do cara, do poder, que é o presidente da França. Então é impossível alguém querer dizer o anticristo é tal pessoa, porque ninguém sabe quem ele é. Amém, gente? Porque existe algo que o detém. Quem é que o detém? O próprio Deus. Vamos ler isso em Apocalipse 6? Bem simples. Até então existia uma interpretação que dizia que essa palavra, o que o detém, representava o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for tirado da terra junto com a igreja, falando do arrebatamento antes da grande tribulação, então ele iria se manifestar. Mas é uma suposição, porque o texto não diz quem é que o detém. Mas se você ler Apocalipse 6, Apocalipse 5, o final do Apocalipse 5 está falando do trono de Deus, ele é digno de abrir o livro, Jesus está sentado no trono, glória a Deus, e fala sobre o Cordeiro de Deus que foi morto, é digno de receber a glória, né? E aí o capítulo 6 começa a falar, aqui começa a abertura dos selos. Aí diz assim, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo com voz de trovão, vem. E olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro segurava um arco. Lembra que eu falei de Nimrod? Caçador. Ezequiel 39 fala do rei de Gog e Magog, que tinha um arco na sua mão. Então esse cavaleiro branco aqui não é Jesus. Esse cavaleiro branco aqui é esse homem que vai surgir com uma falsa paz. Está vendo aqui, gente? Quando o selo é aberto, quando Jesus, que tem um controle da história, esse livro selado é o livro do propósito de Deus no céu, que João, ele ficou admirado diante de toda essa revelação, e ele chora porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Depois ele cai de joelho, e um ancião chega diante dele e diz, não chores, eis aqui o Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir o livro. Jesus está no controle, ele está no trono. Então, o texto da abertura dos selos começa a dizer o seguinte, que o Cordeiro tem autoridade, e quando ele abre o selo, então se revela esse primeiro cavalo aqui, que representa esse anticristo. E continuando a leitura, foi-lhe dada uma coroa.
Foi-lhe dado poder. E ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Ou seja, quem detém esse cara de se manifestar é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. Existe um tempo determinado para que esse propósito aconteça, para que esse momento seja manifestado aqui. Então quem está no controle é Deus, é Jesus. Então já está falando aqui. Agora continuando, só para os irmãos entenderem que esse cavalo não representa Jesus. Olha o que diz o verso 3. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: vem. Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi-lhe dado o poder de tirar a paz da terra. Ou seja, uma interpretação bem simples. Esse primeiro cavalo branco representa esse período aqui, ó, de falsa paz e de segurança. A ascensão do anticristo, porque ele vem como uma coroa para vencer. Ele vem como vencedor, mas o texto não diz que ele é vencedor. Mas ele vem como vencedor e conquistador. O Sandrão está participativo hoje, né, meu? Depois que ele começou a andar comigo, ficou assim, gente. Aí, depois, na abertura do segundo selo, já começa uma fase mais difícil. Fala de um cavalo vermelho. E aí tira essa paz, de modo que os homens matassem uns aos outros, e foi-lhe entregue uma grande espada. E você vai continuar, vai falar do terceiro selo, e vai falar de um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite. Ou seja, nesse período aqui, nesse terceiro cavalo, já fala de um período de escassez, de domínio acerca da economia. Por isso que diz assim, que ele tem a medida e não vai ser mais liberado a abundância, a alimentação, vai ser escassa nesse período aqui, ó. Na minha visão, eu creio que esses 4 cavalos aí, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o preto e o último é o amarelo, fala da mesma pessoa, mas em fases diferentes. É como se ele fosse mudando o seu nível. Primeiro ele vem com uma falsa paz, depois ele vem já se manifestando aqui, quando Daniel fala que ele vai fazer cessar o sacrifício, ele vai se manifestar como anticristo, vai querer se colocar no lugar de Deus. Então esses últimos momentos aqui, é um momento que o nível de perseguição, da grande tribulação aumenta por conta de tudo isso. Agora, pastor, Jesus não é o cavaleiro do cavalo branco? Ele é ou não é? Em Apocalipse 6 não, mas em Apocalipse 19 ele é. Vamos ler lá. Porque a gente canta um louvor, né? Fala: oh meu Deus do céu. O pessoal fica com medo, né? Verso 11, a gente canta o louvor aqui. O louvor que nós cantamos é baseado aqui, irmãos. Apocalipse 19, 11, amém? E vi no céu aberto um cavalo, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Aleluia! E ele julga e luta com justiça. Tira as crianças da sala, gente. O pessoal do Paz e Amor nesses dias não vai se levantar contra Jesus. Que ele vem para julgar e para lutar como um cavaleiro. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça trazia muitas coroas. Aquele outro, ele tinha apenas uma coroa, mas sobre a cabeça de Jesus existe muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, e está vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus, o verbo de Deus. E os exércitos dos céus os seguiam montados em cavalo branco. Imagine, meus irmãos, aqui ó, nesse grande dia aqui ó, ele virá
Ele virá com poder, o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19. Amém, povo de Deus? De Apocalipse 19. Aleluia. Ele é fiel e verdadeiro. Ele virá, e ele virá com muitos, com o exército do céu, ou seja, os anjos do céu, seguindo em cavalos, e uma espada afiada sai-lhe da sua boca para ferir com ela as nações. Ele regerá com cetro de ferro. Nós lemos isso aqui em alguma profecia aí antiga, não foi? Algum texto aí a gente leu, não lembro qual. Algum texto aí a gente leu, falando que ele vem com cetro de ferro. Aleluia. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto, é no manto, tá, gente? Não é na coxa não, viu? Tem gente que usa isso aqui para querer fazer tatuagem. Tatuagem é pecado? Isso aí é para uma outra aula, tá bom? No manto sobre a coxa trazia escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntais para a grande ceia. Para quê, gente? Que ceia é essa? Não é a ceia que a gente celebra aqui não, viu? Não tem nada a ver com essa ceia nossa. Aqui é guerra, gente. Aqui é batalha, a batalha do Armagedon. Uma luta. Para comer carne. Carne de quem, gente? Dos reis, dos comandantes, dos poderosos. De quem mais? De todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta. Aqui já não é mais aquele cara disfarçado do início. Aqui, ó, aquele cavalo branco, aquela falsa paz. Aqui não, já é a besta. Foi presa e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais que enganou, e os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Deu para pegar aí, gente? Amém? Só para fazer uma conexão com Mateus 24, 28. Lembra daquele versículo que eu falei, que, meu Deus, eu li esse versículo, não sei o que ele está fazendo aqui. Rapidinho, Mateus 24, 28. Jesus vem falando aqui acerca dos sinais, né, da grande tribulação. Ele vem falando de todos os sinais. Aí chega no verso 28, eu nunca tinha entendido esse versículo. Eu falei assim, meu Deus, parece que está aqui, foi colocado esse texto aqui, está fora. Não, por que esse texto está aqui? Aí você entende, porque você faz uma conexão com o Apocalipse 19. Olha o que diz. Pois onde estiver o cadáver... Mateus 24, perdão, 24, 28. Sinais, os sinais que Jesus falou da grande tribulação. Aí bem no finalzinho ele fala, pois onde estiver o cadáver... Aí você lê Apocalipse 19 e fala que vai ser ajuntados carnes, as aves. E isso aí também é citado em Ezequiel 39, tá, gente? Ezequiel 39 também cita isso aí. Vou ler rapidinho só para você entender que a palavra de Deus é a verdade. Eu queria ficar aqui a noite toda, né? Falando sobre esse homem, o verso 3. A queda de Gog. Gog é quem, gente? É esse espírito anticristo, já que estava sobre esse rei na época, que representa o anticristo. E Apocalipse também fala de Gog e Magog. Tirarei com um golpe o teu, verso 3. Tirarei com um golpe o teu arco. Lembra do arco? Apocalipse 6, lembra do arco? Ele tem um arco na mão. Lembra de Nimrod também? O que Nimrod era?
caçador, aleluia, vai ser tirado o arco da mão dele. Nos montes, verso 4, de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, de toda espécie, os animais do campo te devorarão. Imagine uma cena, gente. Imagine uma cena de guerra, de cadáveres, de pessoas mortas sendo pisoteadas. É isso aqui. Tira as crianças da sala, por favor, que é muito forte isso aqui. Por isso eu falei que é pesada a aula de hoje. E tu cairás, verso 5, em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor. Você viu a conexão? Ezequiel, Jesus falando em Mateus 24, e lá no final, nesse momento aqui, ó, da segunda vinda, Jesus vindo com poder e grande glória, junto com um exército de anjos, para destruir esse descendente da serpente, de uma vez por todas. Isso aconteceu na cruz, quando ele já pisou na cabeça da serpente, cravando ali toda a cédula de dívida que era contra nós, como diz Colossenses capítulo 2, verso 14, cravou na cruz, ele pisou sobre a cabeça da serpente, e definitivamente, literalmente, isso vai acontecer na segunda vinda do Senhor. Ele vai destruir esse anticristo. E como nós lemos aí, imediatamente ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Aleluia, glória a Deus. Eu quero encerrar. Vai lá para a página da apostila 51. Página 51 da apostila. Oi. Apocalipse 12, Apocalipse 12. Perceba, irmãos, que nós aqui, nós temos o cuidado de conectar a palavra de Deus. A palavra não pode se contradizer. Amém? Um texto, ele vai trazer luz a outro texto. E você vai percebendo a harmonia das Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. Nós falávamos isso porque é assim que nós aprendemos, né? É o Espírito Santo de Deus que o detém, né? Mas a interpretação é que quando esse Espírito for tirado, aí sim, é como se o Espírito Santo saísse. Mas o Espírito Santo é o próprio Deus, e Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus não pode ser tirado. Jesus Cristo está atuando desde o início, o Pai está atuando desde o início, o Espírito Santo está atuando desde o início. E como haverá salvação, sendo que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ler aqui, irmãos, para encerrar, vai dar certinho o horário, olha. Nós vamos ver aqui, ó, algumas passagens da Bíblia que falam sobre a identidade desse líder. Na página 51, mas existem várias outras extremamente importantes para revelar sua identidade, outras passagens. Primeiro aqui, João vai falar, aqui na apostila vai falar que esse Espírito que está atuando no mundo através do seu Espírito, mas ainda não por meio do homem do pecado. O Espírito ele vai trabalhar o quê? Ele vai dizer o quê? Que esse Espírito ele vem para não confessar Jesus. Todo espírito que nega que Jesus é o Cristo, nega o Pai, nega o Filho, vem do anticristo. Não confessa que Jesus vem em carne. Isso é muito importante, irmãos. É falando da divindade de Jesus. Falando da trindade. Todo espírito que de engano, todo espírito que vem negando a Jesus, esse espírito é quem? Do anticristo. Por mais que esteja no sapatinho de pelúcia, com gravatinha e com um livro preto embaixo do braço.
qualquer tipo de ensino que nega que Jesus é o Filho e que não confessa Jesus como um Filho e que Ele veio em carne, esse espírito é o espírito do anticristo. E olha só o que diz aqui na apostila, ó. Esse homem, segundo Tessalonicenses 2:3, diz que ele será um homem, nós já aprendemos isso. Ele será chamado filho da perdição. Está acompanhando aí? Ele vem entre os 10 reis do último reino. A aliança, sua autoridade será semelhante com os antigos babilônios, medos e persas e gregos. Ele vai dominar os 3 principais reis nos últimos dias, segundo Daniel 7:4. Ele é diferente dos outros reis, não dá para ler os textos, mas depois você lê em casa. Ele se levantará da obscuridade, um chifre pequeno. Ele fará coisas espantosas. Apocalipse 13:5 e Daniel 7:7. Ele vai blasfemar contra Deus e caluniar seu nome e sua morada. Daniel 7:25, 11:36 e Apocalipse 13:5. Lição de casa para você ler todos esses textos aqui, tá? 9. Ele irá perseguir os santos e prevalecerá, segundo Daniel 7:21 e Apocalipse 13:7. 10. Ele irá oprimir os santos e será bem sucedido por 3 anos e meio. Daniel 7:25 e Apocalipse 13:7. Agora isso aqui é pesado. Ele vai tentar mudar o calendário, ou seja, nos dias da sua atuação, aqui ó, nesse período aqui ó, ele vai tentar mudar o calendário, tudo quanto é tipo de calendário cristão, ele vai mudar as datas. Essa questão de Páscoa, Natal, isso aí vai ser mudado. Talvez para definir uma nova era relacionada a si mesmo. 12. Ele vai tentar mudar as leis. Não tem negócio de Constituição. Não vai ter, para ele não tem esse negócio. Ah não, mas a Constituição não tem. É ele que vai ditar as leis. Não tem negócio, ah, mas a lei, no código tal, não. Direito de liberdade. Direito de expressão de liberdade, não vai ter. Vai mudar esse negócio, gente. Ele não vai ser sucedido por outro governo terreno, mas por Cristo. Ou seja, segundo Daniel 7:20, depois dele não haverá mais nenhum outro império, porque quem vem depois dele é Cristo, Jesus. Ele confirmará uma aliança com muitos, Daniel 9:27, nós já lemos esse texto várias vezes, Mateus 24:15. Essa aliança provavelmente envolverá a criação do templo judeu em Jerusalém. Ele vai fazer uma aliança, um pacto de paz. Isso já está acontecendo nos bastidores. Desde 2017, o presidente dos Estados Unidos já vem fazendo essas alianças e para ter esse momento da construção do templo lá em Jerusalém. O que mais? Ele porá fim ao sacrifício e às ofertas dos judeus depois de 3 anos e meio e vai configurar uma abominação a Deus no templo de Deus. 16. Ele não responderá a uma alta autoridade terrena. Ele vai fazer o que quiser, ou seja, não tem mais ninguém, irmãos. Quando ele se manifestar, não tem presidente da ONU, não tem. Presidente dos Estados Unidos, é ele que é o cara. 17. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados. Isso aqui também é muito importante, depois você lê sobre isso. Ou seja, toda tradição religiosa, para ele acabou. Seja católica, seja islâmica, seja cristã, seja judaica. Ele não vai ter consideração por mais ninguém. Ele não vai acreditar em qualquer Deus em tudo exceto em si mesmo. Daniel 11:37. O 19, ele não terá respeito ao amor das mulheres. Isso aqui é pesado, hein? Alguns estudiosos dizem que ele será assexuado ou um homossexual.
Embora algumas traduções tragam a expressão, ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelos deuses, preferindo o das mulheres. Segundo esse versículo de Daniel 11:37, dá a entender que ele será um homem assexuado. Já dá para perceber, né, gente? Correr. Ele reivindicará o ser maior do que qualquer Deus. Ele vai alegar ser Deus. Ele honrará apenas um Deus das forças militares. Todo o seu foco e atenção será o seu exército, e ele vai conquistar terras e distribuí-las. Sua chegada ao cenário mundial será acompanhada por milagres, sinais e maravilhas. Lembra de Faraó? Quando Moisés se apresentou, a vara de Arão, lembra daquela passagem? Se tornou ali uma serpente. E na hora, o Faraó deu ordem para os seus feiticeiros e ele fez a mesma coisa. Lembra dessa passagem? Então, o cara vai ser bom nos milagres, gente. Ele vai alegar que Jesus não veio em carne e osso, ou que Jesus não ressuscitou. Ele irá negar que Jesus é o Messias. Ele irá enganar muitos, ilusão. Esse enganar, irmãos, tem a ver com uma falsa verdade. É uma ilusão, o cara vai ser bom nas palavras. E Paulo já fala isso, que nos últimos dias virão um espírito de pessoas que vão ser iludidos por pregadores. Imagine nesse tempo. Ele vai ser adorado por muitas pessoas, Apocalipse 13:8. Ele vai odiar a grande prostituta, uma grande cidade que inicialmente vai ter algum controle sobre o seu reino, mas ele destruirá essa cidade. Essa cidade é Jerusalém. Ele vai aparecer após sobreviver a uma ferida fatal, imitando Jesus, que morreu e ressuscitou. Está terminando já, tá? Seu nome será relacionado ao número dos 666, mas não necessariamente de forma óbvia. Marcará seus súditos com um sinal e com o seu número e com o seu nome. Meu Deus. Ele será exaltado pelo próprio Satanás. Ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e ele se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Ele vai ser destruído pelo próprio Senhor Jesus. Amém, gente? Vamos encerrar? Pesada a aula de hoje, sim ou não? O negócio é sério, gente. Mas Apocalipse 19 é a nossa esperança. Ele vai ser destruído pelo sopro da boca do Senhor. Amém? Fica de pé, vamos encerrar. Glória a Deus por essa noite. Continuaremos daí. A partir daí a gente continua nossos estudos aí. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por estarmos aqui na tua casa. Obrigado por esse alerta, Senhor, que nos gera temor, nos faz, Senhor, buscar mais ao Senhor, estarmos, ó Deus, cada dia mais obedecendo a sua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, derramar o teu Espírito sobre nós, sabedoria de discernimento, para que nós não sejamos enganados, mas que possamos andar na verdade, Senhor. Filhos da luz, ó Deus, sábios, que irão, Senhor, discernir as épocas, os tempos. Ó Deus, venha preparar a tua igreja em nome de Jesus. Com o teu Espírito Santo nos aviva, Senhor, enche as nossas vidas. Eu peço isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Deus abençoe em nome de Jesus. Quer aplaudir, gente? Pode aplaudir. Eu sei que tem